Olá, eu sou Ana Luísa Prudente, este é o Planeta Cívico, a sua comunidade de empreendedores de impacto cívico socioambiental. O Cívico é uma comunidade que trabalha para gerar um impacto positivo no mundo. O nosso podcast abre diálogos e dá força para as inúmeras transformações que estão acontecendo aqui e pelo mundo. O episódio de hoje traz o ODS 16, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que tem como tema paz, justiça e instituições eficazes. Por isso, hoje vamos falar sobre promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E para essa conversa, gente, nós convidamos duas mulheres que, com seus conhecimentos, experiências diversas, vão nos conduzir por uma reflexão, e visão sobre como é que a gente pode avançar para promover essa paz, justiça e criar essas instituições eficazes, A Cleide Aparecida Vitorino, que é advogada, professora e coordenadora do Centro de Estudos e de Pesquisas em Tolerância e Justiça Racial da Faculdade Zumbi dos Palmares, ela que é mestre e doutoranda em Função Social do Direito e Direito Constitucional pela FADISP e também especialista em Direitos Humanos. Então, ela é a nossa primeira convidada. Seja muito bem-vinda, Cleide. Agradeço aí pelo convite. Sobre esse tema que é um tema tão sensível, a pauta global hoje, em razão dos direitos humanos e principalmente da ODS 16. Exatamente, vamos falar muito sobre isso. A outra convidada é a Karine Vieira, que é assistente social com experiência em acompanhamento a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e também egressa do sistema prisional. Ela é fundadora e CEO do Instituto Responsa, uma organização que visa a inclusão social de pessoas egressas do sistema prisional através do incentivo à inserção no mercado de trabalho e ao empreendedorismo. A Karine é essa mulher poderosa, incrível, que faz parte aqui da comunidade cívica. Então, Karine, muito bem-vinda ao nosso podcast. Boa tarde, Aninha. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Já não é a primeira vez que eu participo do Planeta Cívico, é uma honra. Fui uma das primeiras residentes a chegar no Cívico, então fico muito grata por participar aqui com vocês. Olha, falando em honra para nós aqui, enorme ter vocês duas, para conversar aqui no Planeta Cívico, falar com a nossa comunidade, com todas as pessoas que queiram fazer parte desse movimento de impacto. Então, muito obrigada aí por atuar em uma causa tão importante como a garantir o acesso à justiça a todos, especialmente aquelas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, Por isso, eu queria começar o nosso papo com vocês, falando um pouco como vocês decidiram levantar a pauta pela igualdade e justiça social. Então, eu vou estar trazendo, sobre a minha questão, que ela é bem específica, Eu entro num eixo dos direitos humanos. Eu sou ativista de direitos humanos antes de ser uma acadêmica e até me tornar uma professora dentro da disciplina de direitos humanos. Atuando sobre as questões étnico-raciais, questões migratórias e de forma transversal. E ela atinge aqui, aproveitando aqui a nossa convidada, a Karine, sobre a questão do sistema prisional, que ela muito atinge a população negra, principalmente hoje a gente está trabalhando também com recorte em razão das mulheres negras, da juventude negra, feminina, que está sendo justamente tendo seus direitos violados. Então, a temática da pauta de direitos humanos, ela é muito recente no meu olhar, Nós temos aí um pouco mais de 5 anos tratando sobre esse assunto, Então, a sociedade, o mundo começa a se voltar à questão de direitos e de direitos individuais, e também trazendo o contexto, coletivos, quando o Estado, quando o país, quando o ente público tem a sua responsabilidade em razão, dos seus cidadãos. Bom, eu não sei se todos conhecem minha história, mas eu sou uma pessoa egressa do sistema prisional e eu passei por mais de 15 anos da minha vida inserida no mundo do crime. E ali eu observei muitas negligências de direitos, muita falta de acesso, extrema vulnerabilidade. Quando eu fui para o cárcere também, eu comecei a me dar conta do quanto a sociedade, do mundo do crime, porque
é uma sociedade, né, é um núcleo de pessoas, ela tem suas organizações também em relação a classes sociais, e o quanto as pessoas também ali mais vulneráveis tinham seus acessos negligenciados, e muitas vezes não só negligenciados, como bem ausentes. Então, por essa razão, por ter esse conhecimento, por ser a minha história de vida, é que eu fundei o Responsa, né, para auxiliar as pessoas egressas do sistema prisional na garantia dos seus direitos, na garantia de acessos, e porque simplesmente a minha história de vida é a história do Responsa. Bem interessante isso, viu, Karina? Eu adoraria conhecê-la pessoalmente. Eu também, Cleide. Tem que conhecer, Cleide. É um trabalho maravilhoso. Muito. Eu estou vendo ela falar aqui, pensando no que você trouxe também, Cleide, né? Eu fiquei tão, imagina, mais que mobilizada, chocada, né? Com esses dados que a população carcerária feminina aumentou 567% nos últimos 15 anos no Brasil, né? E aí eu queria trazer para a gente falar, então, de um contexto também mais macro, né? Que a Anistia Internacional lançou em março um informe anual que fez um balanço dos indicadores sociais e econômicos durante os últimos 2 anos. O levantamento aponta que as negligências do governo diante de seus desafios políticos não só prolongaram a crise desencadeada com a pandemia, né? Mas agravaram violações de outras naturezas, como insegurança alimentar, desemprego, escalada de violência, né? Que aí a gente sabe que está historicamente entre grupos mais vulneráveis, né, essas questões. Então, pegando como um pano de fundo a questão, né, das mulheres, inclusive, né, e de toda uma situação de fragilidade social, eu queria que vocês falassem como é que nas áreas que vocês atuam, né, vocês enxergam as violações, o que foi assim nos últimos 2 anos, como vocês têm acompanhado isso, e o que foi mais danoso para os direitos humanos, a pandemia ou as medidas que foram adotadas, né, a partir desse contexto que foi realmente nunca visto, né, e não foi como foi conduzido pelo governo, né? Se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso. Então, eu já vou tomar a frente novamente, Karina. Bora lá, Cleide. Bora lá. Eu tenho o seguinte posicionamento em razão da questão de direitos, né? Eu faço justamente um estudo, eu fui para a academia, né? Porque eu via que no ativismo e como defensora de direitos humanos a gente tinha um problema muito sério. Então eu fui para a academia justamente estudar essa questão dos sujeitos de direitos e aquele que se encontrava em vulnerabilidade. E daí nós temos como sujeitos de direitos e vulnerabilidade a questão feminina, né? O recorte gênero feminino. É a mulher, né? E hoje a gente traz o recorte questão gênero feminino. A mulher não foi reconhecida nos seus direitos e ela só é reconhecida, como todos os outros grupos vulneráveis, só na Constituição de 88. Né? Só naquele momento quando fala que todas as pessoas têm direito, né? E a dignidade da pessoa humana. Eu trabalho muito com esse recorte, por causa que é só ali, a partir daquele momento, que começaram justamente a introduzir políticas, trabalhar em razão dos contextos de direitos sociais, civis, políticos, né, de nós enquanto mulheres. E até ali as mulheres não estavam nem ali no mapa, né, dos direitos. Não estava. A gente tem ali legislações, né? A lei do divórcio, uma lei aqui, outra acolá, né? Movimento que se mobiliza, leis em esferas municipais e estaduais, mas no contexto constitucional, quando se fala de Brasil, o recorte é a Constituição de 88. Se a gente levar em consideração, são 30 e poucos anos que nós temos aí a construção de políticas. E somos reconhecidas enquanto direitos, mas mesmo assim, reconhecidas na Constituição. É um trabalho muito árduo que foi feito nesses últimos 30 anos. Então, eu já começo trazendo essa questão. E daí a gente tem essa vulnerabilidade, que foi pontuada aqui pela Karine, da questão do sistema prisional. A mulher, ela não é reconhecida, né? E daí nós temos uma pauta de violências tremenda até hoje sobre a questão dessas pessoas no sistema prisional, né? Os direitos concedidos aos homens é totalmente diferenciado em razão das mulheres, né? O tratamento do próprio Estado em razão da pessoa, né? Da cidadã, porque é uma cidadã, né? É totalmente diferenciado. E daí, assim, a violência, os dados trazidos pela Anistia Internacional,
ele só traz de forma quantitativa e qualificativa em razão dessa violação que sempre existiu. Ela só traz a transparência desses dados. Bom, eu acho que se a gente parar para falar em recorte de gênero, né, como a professora Cleide falou, esse processo é um processo histórico, né, e é bem pouco tempo para que os nossos direitos, a partir da Constituição de 88, fossem reconhecidos, e mesmo assim, num contexto geral, social, a gente sabe que nós vivemos ainda numa sociedade extremamente machista e patriarcal, e a gente sempre tem uma grande trilha aí para caminhar, para conseguir garantir os nossos direitos. Em relação ao sistema prisional, eu acho que é importante a gente já começar falando que o sistema ele não foi nem construído para aprisionar mulheres, né? Toda a dinâmica, até de estrutura do sistema, ela é uma dinâmica que foi feita, foi construída para homens, né? Então, você não tem uma estrutura que seja própria para receber mulheres. E em se falar em negligência de direitos, né, em vulnerabilidade em relação à figura feminina, a questão é muito exacerbada. Né? Para começar, eu sempre falo, eu cito pontos mínimos, como, por exemplo, as pessoas costumam receber um rolo de papel higiênico para usar na semana. Agora, imagine isso para uma mulher, né, que tem as suas questões, que menstrua, que precisa muitas vezes daquele item básico. Imagine isso para uma mulher que dentro de algumas unidades não recebe nenhum pacote de absorvente. Então, são muitas coisas para nós discutirmos, e quando a gente para pensar em questão de preconceito, né, e de vulnerabilidade do gênero feminino, a questão é tão intensa que, se você parar para pensar em como a mulher é enxergada na nossa sociedade, se você vai numa porta de unidade masculina, você vai ver ali várias visitas no final de semana. E quando você vai na porta de uma unidade feminina, você vai ver um número muito menor, porque a mulher, quando ela vai presa, quando ela vai para o cárcere, ela é esquecida muitas vezes pela própria família. A própria mãe ali, às vezes, que é mulher, ela ou não tem condições de visitar ou não vai visitar, porque também tem um grande preconceito contra a filha que foi presa. O companheiro, na maioria das vezes, se ele era do mundo do crime, ele acaba arrumando outra na rua, ou se ele não era, ele também acaba arrumando outra na rua, ou às vezes ele está preso e também não vai visitar. Então, são muitas as questões que giram em torno do recorte do gênero feminino, né, e de toda a questão desse gênero sofrer um grande preconceito na sociedade. Sim, e ainda que a Cleide trouxe, né, que na Constituição, né, em 88, a mulher foi, sim, né, a igualdade de gênero foi citada, a mulher foi colocada no mesmo nível, né, dentro desse sistema que ainda é, né, machista, do patriarcado estrutural, né, mas ainda que tudo isso esteja aí, né, como lei, a gente vive na prática um outro cenário, né? Durante a pandemia houve um aumento do feminicídio, né? Assim, a violência contra a mulher ainda é muito presente, de forma como também você está trazendo, né, Karine, que não existe aí para a mulher nem mesmo o direito, né, que é dado aos homens, né, de ter uma estrutura, né, no caso de estar privada de liberdade. Né? Então, isso eu acho que é um dos pontos aqui da nossa conversa que chama muita atenção, né, num contexto de justiça social. Eu penso que esse aumento no número de feminicídios, a gente não viu ele só na rua, né, na sociedade, no contexto geral, como dentro do sistema prisional também. Então, o que já acontecia, né, porque a mulher já passava por esse processo de violência desde sempre, né, e continua passando. E com o surgimento da pandemia, o fato de às vezes, os companheiros estarem dentro das casas mais tempo, fez com que essa violência aumentasse e gerasse um número maior de feminicídios. E dentro do sistema prisional, o fato dessa mulher ter passado muito tempo afastada dos seus companheiros e acontecerem muitas coisas nesse período, e o homem ele achar que ele tem a mulher como uma propriedade, fez com que esse número também aumentasse dentro do sistema prisional. Nós temos isso garantido na Constituição de 88, mas continuamos numa busca constante para, de fato, fazer o nosso direito valer. Eu concordo plenamente com o que você trouxe, Karina, mas eu aponto o seguinte: dentro do contexto brasileiro,
a mulher é mantenedora e provedora da família. Aquela figura que nós tínhamos justamente do homem como chefe da família, ele não existe. Né? Eu já vejo assim a mulher como uma figura que faz justamente a movimentação dentro do sistema econômico, né? Dentro do território brasileiro. Isso não é visto. E daí, quando nós temos a pandemia, que nós temos duas figuras, duas pessoas, né, que se encontram no mesmo espaço, e muitas delas estão ali sem emprego, daí eu vejo o aumento considerável em razão da questão das violações. E daí, trazendo também a violação, ela não atinge só a questão da mulher, que é a provedora da família, né, mas ela atinge toda a estrutura da família, seus filhos, suas meninas, né, porque a violação, ela não se dirige só ao feminicídio, né, nós temos ali uma série de violações em razão justamente da violência dirigida às meninas e às jovens, e vai demonstrando também essa questão, né, porque muitas das mulheres que estão no sistema prisional têm sim a questão da criminalidade em razão de homicídio, de roubo, do narcotráfico, mas eu vejo também que teve um grande aumento de mulheres que praticaram o crime em razão de proteção dos seus filhos, em proteção de outros entes familiares, né, da violência praticada por aquele homem que era genitor ou não, né, mas que estava ali naquela residência em razão, né, do estupro, né, violências, crimes sexuais. Eu vejo isso com muita intensidade, muita intensidade. E quando isso daí é um recorte meu muito subjetivo, é uma leitura minha muito subjetiva, né? Quando a mulher ela vai para o crime, ela vai justamente pensando nessa questão: como eu vou manter a minha família, né? Por mais que ela tenha um marido. Então, a gente não tem mais a questão da violência doméstica primada em razão daquela questão: eu sou dependente daquele homem. A gente tem a questão da violência doméstica primada justamente porque aquele homem usa em razão da renda, dos lucros daquela mulher. Não importa o quanto ela tem de renda, né, de quanto que ela leva para a família. Mas a gente vê muito disso, fazendo essa leitura no ambiente escolar, né, na academia e mesmo o contato no trabalho da advocacia, nós vemos muito disso. Né, a questão da desigualdade praticada dentro da relação familiar, que todo a renda, o salário vai para a família, né, quando se é mulher, e do homem não, ele vai fazendo, né, sua distribuição muitas vezes fora e não contribui muito, que eu vejo particularmente, tá? E esses dados não estão retratados. Eu já conversei com várias pessoas que fazem esse levantamento de dados, eles não trazem esse recorte, é sempre a questão de dependência, coloca a mulher, a violência da mulher como dependência econômica, tem sim a questão da dependência emocional, mas tem muitas vezes a mulher sofre porque ela justamente fala: eu não vou arcar com determinadas despesas que não é inerente à nossa família. Exatamente. Porque muitas vezes, como você falou, né, Cleide, a única responsável pelo sustento dos lares brasileiros é a mulher, né? E isso acaba, né, num contexto, por exemplo, de pandemia ou de crise, como a gente está vivendo, o desemprego, a perda de renda, isso tudo afeta mais, né, diretamente as mulheres e as mulheres negras, né? O que faz com que esse drama da insegurança alimentar hoje, né, chegue a atingir 19 milhões de pessoas. Eu acho importante essa fala da professora Cleide, porque além de nós sermos as mantenedoras e muitas vezes essa violência ser gerada em razão disso, né, é uma coisa muito tênue, porque a violência é gerada porque muitas vezes os homens estão ali porque querem que as mulheres continuem sendo as mantenedoras, e por outro lado, eles não aceitam estarem inferiores às mulheres. Então, é uma linha assim de extremidade, inclusive, né? É bem extrema. E dentro do sistema prisional, o recorte é o mesmo, porque a maioria das mulheres que vão visitar os seus companheiros são mantenedoras dos lares, são elas que custeiam as visitas, inclusive com viagens,
E quando não, né, elas custeiam trabalhando licitamente, ou elas custeiam fazendo as correrias no ilícito para manter os lares e os companheiros. E mesmo assim, elas sofrem um processo de violência, né? Por quê? Porque a gente se encontra nesse meio extremo, né? O cara, ele não quer perder a mantenedora e, ao mesmo tempo, ele não quer ser inferior à mantenedora. Então, a gente fica ali entre o extremo, suportando essa relação de violência, que, como a Cleide colocou, ela não afeta só a figura primária, mas ela afeta todo um núcleo familiar, né? Karine, e assim é bem interessante também que você foi trazendo. Eu vejo o homem, quando ele está no sistema prisional, ele coloca a mulher justamente nessa condição, né, que ela tem que gerenciar o seu negócio ilícito. Eu já fiz um trabalho desde jovem, um trabalho de rua, né? Eu venho de origem pastoral, então eu muito menina trabalhei na rua, né? E tive, eu digo que eu tive como prazer ter amigas que trabalhavam justamente nessa questão da prostituição, né? Lá na década de 80, 90, era colocado como a prostituição. E eu via justamente que ela estava ali naquele segmento justamente por causa de uma imposição masculina, do pai, da mãe. Eu coloco da mãe porque assim, nós temos uma cultura machista que é passado, ela é secular, ela é passada, e às vezes a gente tem mulheres ali que tiveram uma educação machista, né, que entende que o homem é a entidade suprema, que tudo tem que se reportar a essa figura masculina. Nós temos uma legislação e nós temos a disputa de poder que tem a figura do homem como supremo, né? Então, eu vejo essa questão de imposição, né? Muitas vezes eu não atuei tanto no sistema prisional, mas eu vejo justamente, né, dos conteúdos dos meus outros colegas que trabalham nisso, que a mulher, ela se sujeita, se ela não estava no sistema, se ela não estava na criminalidade, ela entra em razão desse homem que fala assim, não, agora, a partir de agora, você que vai ser meus olhos, né, as minhas mãos, meus braços, aí, fora. Né? E daí ela entra em razão dessa questão da criminalidade, né? E como a mulher também tem a questão da expertise, né? Nós sabemos gerenciar, né? Nós gerenciamos um contexto familiar, nós temos aí uma coisa muito nata nossa, né? De administrar. Muitas vezes essas mulheres elas têm êxito em razão daquele trabalho, daquela função, né? Imposta porque o seu marido, né? O seu homem, né? O seu companheiro está, né? No sistema prisional. Então, assim, a mulher ela é coisificada, né? A história traz isso. A mulher ela é manipulada, a história traz isso. Claro que traz justamente nos estratos mais periféricos, né, na situação mais vulnerável econômica, mas a gente vê isso em qualquer extrato da sociedade, da classe alta, classe média. Eu vejo isso né, eu já tive a oportunidade da mulher, né, ser lá capacitada, uma ótima profissional, e ela entregar, né, todo o seu salário, todos os seus rendimentos, todo o seu patrimônio, uma figura masculina. Porque existe uma questão de poder, uma questão de domínio. E isso, culturalmente, fica difícil da gente trabalhar, né? Essa questão dessa discriminação que existe dessa discriminação em razão do gênero, né? Uma imposição masculina, ela está muito bem fortalecida na nossa sociedade. E daí você tem toda uma coletânea de legislações, né, trazendo uma legislação maior, que traz sim os direitos, mas como que você vai desconstruir essa cultura machista que nós temos? E daí fica sempre a minha pergunta. Só trazendo mais um pouquinho, essa semana eu dei uma aula de direitos humanos, né? Aliás, a minha disciplina é de direitos humanos. Eu dei uma aula justamente trazendo sobre a questão do direito ao corpo. Qual era o debate? Era justamente a questão em razão, né, da lei laqueadura, né, a possibilidade, né, hoje existe a questão da legislação que permite a escolha pela mulher, pela pessoa mulher, ok? E daí vem as outras figuras, surgiram outros debates, o aborto, né, posso
dar um fim da minha vida, o suicídio, a morte assistida, né? E daí foi o debate em sala de aula. Mas eu vi que a minha turma, elas ficaram justamente nessa questão, colocando que a mulher tem a obrigação, né? Em razão da questão das gravidez, que a jovem menina, ela tem que se cuidar, mas o homem não se cuida, foi uma das perguntas, né, que eu fiz assim, mas o homem, não cabe o homem também se cuidar? Que a educação tem que ser oferecida só para a mulher, né? Nós temos isso muito arraigado na nossa cultura, né? Isso um grupo jovem, Cleide, imagino. É um grupo jovem. Tinha a média de alunos na Zumbi, ela é acima de 25 anos, né? Mas a gente tinha jovens, e daí assim, as minhas alunas, né, mais jovens, se colocaram, né? E eu dei esse direito a elas se colocar. E chegou um momento que um dos alunos virou para mim e falou assim: mas a senhora está me chamando de machista? Eu falei: não posso te chamando de machista, estou falando que nós temos uma cultura machista. É bem diferente, né? Você apontar uma pessoa. Então, essa questão em razão da mulher como figura central, como uma pessoa, né, sujeito de direitos, eu gosto de usar muito isso, e é a pauta de hoje, né? Quando se fala de vulnerabilidade, a gente tem que colocar esse contexto. Não só porque é mulher, ela é sujeita de direito, a pessoa em sistema prisional, ela é sujeita de direito, a pessoa que não tem condições financeiras, ela é sujeita de direito, né? O indígena, ele é sujeito de direito, o migrante é sujeito de direito, a pessoa em situação de rua, ela é sujeito de direito. Então, a gente tem que trabalhar com isso, é uma pessoa que está ali, né? E toda pessoa tem direitos, né? Toda pessoa tem direitos. Isso se faz necessário a gente fazer esse exercício, cada um de nós, olhar, né, essa questão da atenção, é uma pessoa. Né? Eu poderia aqui citar vários autores, mas não é essa questão de citar vários autores, é citar a questão da humanização. Daí trazendo também, sabe, Ana Luísa e Karine, tem a questão assim, eu sempre brinco com os alunos, tem a Declaração dos Direitos do Homem, né? E depois que muda para o direito da humanidade, né? Até a Declaração de Direitos Humanos, ela já veio referenciando a figura do homem como um ser supremo, né? E que precisou ser trabalhado durante décadas também para ser uma declaração de direitos à humanidade, né? Hoje a gente não fala mais de direito do homem, né? À humanidade. Então a gente precisa trabalhar justamente com essa pauta da humanização, né? E a humanização é realmente trabalhar com todas as questões de identidades, de gêneros, né? E de direitos, né? Sujeito de direitos. E eu penso que, assim, a gente trabalhar essa pauta da humanização é também nós trabalharmos esses grupos, né, através dos gêneros, para que a gente consiga conscientizar, sensibilizar, empoderar as mulheres, né, fazer com que elas entendam o seu papel e que os homens também entendam o deles, e assim a gente ir desconstruindo e construindo. Exatamente. Daí, Karine, também essa questão. Eu comecei a fazer um exercício sobre essa questão da figura, né, mulher, né, porque eu sou ativista e sou uma cientista jurídica, né, então eu comecei a fazer esse exercício, depois que eu comecei a fazer justamente essa investigação acadêmica, né, em razão de sujeitos de direitos, são dois vertentes, sujeitos de direitos e vulnerabilidades, né? Eu trabalho com todo o contexto. E daí começou a me incomodar essa questão homem-mulher, né? E por isso que toda vez eu faço essa questão em razão de trazer a questão da figura da pessoa. Eu não fiz aqui quando eu cumprimentei vocês, mas toda vez que eu participo de um evento eu falo bem-vindo, boa noite, boa tarde, todas as pessoas, né, com o seu acervo identitário, né? E daí todo mundo fica assim meio assustado. Mas por que você não usa, né, como todo mundo, todos, todas e todes? Eu falei, não, porque todos eles são pessoas. Eu não consigo mais usar algumas terminologias que a gente utilizou na década de 90 até o início dos anos 2000, né? Falar gay. Ele é uma pessoa, ele tem uma acervo identitário diferente do meu.
em Sim, questão. eu concordo. E o gênero. Eu vou trabalhando com isso, daí assim, eu assusto muito, porque as pessoas ainda querem reforçar, né? Quando você traz uma figura gay, para mim já é um estereótipo. Quando você traz a questão assim, a minha mulher, nossa, eu já olho com cara feia. Eu fico assim, ai meu Deus do céu, né? Quando eu falar assim, meu homem, daí eu fico mais ainda, entendeu? Porque quando você utiliza, você está colocando bem como a Karina trouxe lá no início da conversa dela, a questão em razão de direitos, né? O homem se acha o proprietário, né, da mulher. A gente não fala, e daí hoje a gente usa até uma terminologia, mesmo casado, no civil, conviventes, a gente usa o termo parceiro e parceira, e eu acho muito interessante, porque isso daí é um empoderamento, é um trabalho que foi feito em razão dessa questão da humanização, né? Eu acho que você entende isso, Karina? Sim. Entendo, claro que eu entendo. Entendo sim, tem Né? total razão, Cleide. Né? E assim, a minha curiosidade, Karine, eu tenho um dos meus projetos trabalhar dentro do sistema prisional, né? Para fazer essa leitura, né, da questão do contexto, e principalmente feminino, né, trazendo essa questão de gênero, né? Porque a gente tem ali a figura, né, da mulher, né, aquela que nasce, de nascimento, e a gente tem a figura desse contexto feminino que está aí na pauta, né, dessas pessoas que estão no universo feminino, né, os LGBTIQI+. A gente precisa trabalhar com essas questões e com essas figuras, que eu vejo muita violência também, principalmente quando a gente traz a questão da mulher, né, a questão da escolha da pessoa, que é uma pessoa transgênero e né, de nascimento, venho justamente como mulher. Então, assim, entende-se, né? Quando é homem, ele pode ser, né? Transgênero, ele pode ser. Agora, existe uma certa aceitação da sociedade, mas quando é a mulher, né? A lésbica, né? As terminologias que a gente aí conhece, né? Que foram trazendo, já tem uma certa resistência. A mulher não pode ter escolha, ela não pode escolher seus parceiros, ela não pode escolher utilizar o corpo dela da maneira que ela achar interessante, ela não pode, né? E existe uma liberdade em razão, né, da figura masculina. É uma pauta que eu estou aí, sabe, trabalhando, estudando, trazendo, não só para as minhas disciplinas, mas para as pessoas próximas, né, para a gente fazer uma reflexão justamente sobre isso. Até onde, né, vai o direito, né, da outra pessoa, né? Até onde você pode interferir em mim enquanto pessoa. Você sabe que, Cleide, no Responsa a gente atende todos os gêneros, né? A gente atende a pessoa egressa do sistema prisional, seja ela quem for. Então, eu não tenho um recorte de gênero feminino, um recorte de gênero LGBTQIA+, um recorte de gênero masculino. Eu atendo todos os gêneros porque nós nos preocupamos em prestar atendimento à pessoa. E aí, nesse contexto, a gente observa com todas essas pessoas a negligência e a violação de diversos direitos. Então, ao longo desse prazo aí de 4 anos de existência que nós temos, eu falo que a gente ainda somos um bebê grande, né? Um bebê grande. Mas a gente veio se formatando a ponto de irmos criando núcleos, né? Então, hoje a gente tem um núcleo de atendimento, um núcleo psicossocial, um núcleo de saúde, porque nós trabalhamos as questões de orientação e encaminhamento para a rede de saúde, também redução de danos, porque é algo que eu acredito e a equipe também acredita. O núcleo de capacitação, o núcleo de educação, onde a gente fomenta a retomada do estudo formal, né, e a importância disso, o núcleo de gestão de pessoas, o núcleo de empregabilidade, então a gente foi, o núcleo jurídico também, né, porque a gente tem um advogado e um corpo de estagiários que atuam para atender nos casos mais específicos e orientar também as pessoas. Então a gente foi aos poucos entendendo quais eram essas violações, né, e criando processos. Lógico que eu falo que
esses processos sofrem mutações constantes, porque uma vez que você trabalha com pessoas são mutáveis, né? Não são seres estáticos, não são coisas. São pessoas que mudam ali de sentimento a todo instante, que mudam de realidade e passam por processos de transformação constante. Então, a gente vem tentando fazer esses processos evoluírem em conformidade com as pessoas que a gente atende e com as questões que essas pessoas trazem, sabe? É bem interessante também essa questão que você trouxe logo no primeiro momento sobre a questão da discriminação, né? Nós sabemos sim que a grande maioria de pessoas negras, né, no sistema prisional, principalmente mulheres negras, é grande maioria também. Essas pessoas quando saem, nós não temos aí um programa de acolhimento, né, voltado em razão dessas pessoas. Quando eu falo um programa, né, ele teria que ser um programa nacional, não só em um e outro recorte, um e outro estado, ou abarcado, né, pelas ONGs. Né, ele deveria ser uma responsabilidade do Estado, a questão de uma política justamente eficaz em razão dessa questão. Mas daí eu vejo a questão da mulher negra, que a grande maioria, nós somos mais de 50% de mulheres negras no contexto, né, habitacional. E estamos também num recorte em razão de desigualdade, quando se fala em razão de questão econômica, ou mercado de trabalho. Nós estamos justamente naquela faixa de trabalho, que é trabalhos de serviços gerais, trabalhos domésticos, né? São trabalhos, nós não estamos justamente no cume da pirâmide quando se fala em razão do mercado, né? Os nossos salários são os mais baixos, não dá nem para falar assalariados. E daí a mulher sai para o sistema prisional, sai do sistema prisional, essa mulher negra, ela é acolhida, não é acolhida. E ela é triplamente discriminada, porque é uma mulher negra. E você traz justamente isso, que vocês não olham justamente para essa questão dos recortes identitários, né? A gente usa muito essa questão dos recortes identitários, né? Quando se fala da questão étnica racial, trazendo a questão do direito. Como que você vê isso, Karine? Em que sentido você pergunta a minha visão sobre essa questão dos recortes, Cleide? A acolhida, né? Você trabalha aí no segmento, né? Você é uma assistente social, você vê todas essas questões, né? Em razão das pessoas que saem do sistema prisional, mas é a mulher negra, ela chega buscar acolhida. Chega, Né, chega. É assim, a gente tem um levantamento, né, conformidade também com o Infopem, né, então a gente traça esses indicadores para nós entendermos também quem é essa população que está chegando até nós e pensando em números de etnia, né, e de gênero, a gente não faz acepção e nem atende um gênero específico, mas a gente faz os nossos levantamentos de indicadores internos. E assim, de fato, a grande maioria de pessoas que nos procuram são pessoas pretas, porque esse é o recorte do sistema prisional. Infelizmente, né? Qual é o recorte do nosso sistema prisional? Uma maioria de pessoas pretas, pobres, com baixa escolaridade, né? E aí a gente vai dizer aí, quando a gente fala de baixa escolaridade, nós estamos falando de uma maioria com ensino fundamental incompleto e analfabetos. E aí, quando você traz a questão da dificuldade da empregabilidade e do quanto a população negra enfrenta esse preconceito, e eu falo do meu público, esse recorte vem de encontro com o público que eu atendo. Porque, assim, eu não consigo, por exemplo, obter, né, vagas melhores para o meu público, porque são pessoas que se encontram nesse recorte que eu expus agora, com baixa escolaridade, né, extremamente vulnerável. E quais são as vagas que surgem? Vagas operacionais. E aí é onde eu falo, né, quando você fala para mim do acolhimento, o que é que a gente faz em todo esse processo de acolhimento? A gente entende quem é essa pessoa, quais são as demandas dela, qual é a situação que ela se encontra quando ela chega até o responsa, quais são as habilidades que ela tem, porque o que eu quero é que a minha equipe reconheça habilidades independente dessa pessoa ter baixa escolaridade ou não. Porque eu costumo dizer que dentro do sistema prisional nós temos mentes brilhantes.
né? E essa pessoa ela pode ter baixa escolaridade, mas ela tem N habilidades e uma mente brilhante, porque tá dentro daquele lugar não é para qualquer um. Né? Tá dentro de uma masmorra não é para qualquer um. Você tem que ter muito equilíbrio, você tem que se virar, você tem que fazer diversas coisas, né, para se ambientar, tá dentro de uma jaula, né? Que é essa a palavra, não tem outra. Então, a gente acolhe, a gente interpreta as habilidades e a partir daí, Cleide, a gente vai trabalhando com essas pessoas a perspectiva dela, né? O que que ela está buscando? De bate-pronto, quando as pessoas chegam, é buscar geração de renda lícita, porque se ela não gerar renda lícita, ela vai voltar para o mundo do crime. E aí, a gente vai, nos nossos parceiros, ou no nosso processo de captação, a gente vai vendo qual é a habilidade que essas pessoas têm e encaminhando para os parceiros. E diante disso, depois que ele está empregado, aí a gente vem trabalhando com ele toda a perspectiva de crescimento que ele tem, com ele, com ela. Então a gente vai ali empoderando, né? Tentando empoderar, tentando gerar autonomia, tentando fazer essa pessoa se reconhecer enquanto uma pessoa importante na sociedade, enquanto uma pessoa importante para ela mesma, e enquanto uma pessoa que pode se desenvolver cada vez mais. Interessantíssimo, Karine. Eu estava aqui pensando também que é um recorte que eu trabalho, é a questão de imigração, né? Eu tive uma participação assim efetiva em razão dessa nova mudança, né, do diploma legal, né, do Estatuto Estrangeiro para a Lei de Imigração, né? Claro, eu trabalho já com a diáspora africana já há mais de 30 anos também, né, trazendo essa questão, e daí em um dado momento eu fui chamada justamente para fazer esse trabalho em razão da legislação. E trabalho com algumas representações diplomáticas dos países africanos. E daí sempre, de tempos em tempos, a gente tem que fazer um levantamento dentro do sistema prisional, né? Ver os dados, as referências. Hoje a gente já tem esses dados mais acessíveis, né, nas plataformas institucionais, mas até pouco tempo a gente não tinha esses dados e não conseguia, né, esse acesso. E daí eu vejo também esse trabalho que é feito, né, das embaixadas, elas buscarem só e tão somente a questão da figura da pessoa do gênero masculino no sistema prisional. Eles não se voltam com a questão, né, das mulheres migrantes. E que nós atendemos várias também. E aí você vê, né? Poxa, temos várias mulheres imigrantes aqui presas no estado de São Paulo, por exemplo, e olha a situação que nos encontramos em relação às embaixadas. Chega a ser surreal, né, Cleide? Sim, sim, nossa, eu sei que você. Nossa, eu estou muito curiosa. Eu vou fazer uma visita qualquer dia aí, Vem né? assim. Porque a rede, ela precisa, né? Eu faço parte de uma rede nacional que trabalha com essa questão de imigração, né? Além, é um trabalho até anterior lá a Zumbi dos Palmares, né? Uhum. E hoje mesmo a gente estava aí debatendo sobre uma questão que está acontecendo no aeroporto, né? Em razão dos afegãos, não sei se você está sabendo, né? Das Sim. famílias afegãs. Né? E eu trabalho junto com uma outra advogada sobre nós somos as primeiras, e a gente conhece aquele aeroporto, a Polícia Federal, aqueles núcleos ali, né, buscando, dando assistência e orientações para migrantes, e na grande maioria a gente percebeu um fluxo muito intenso nos últimos 10 anos de mulheres imigrantes. E as mulheres migrantes, elas vêm justamente com a imigração ilegal ou mesmo em razão de questão da criminalização. Porque quando a pessoa quer se deslocar, ela se sujeita a qualquer coisa, né? Então, daí vem a questão do narcotráfico. Muitos dos problemas que a gente tem com os migrantes, tanto mulher, né, tanto a figura feminina como a masculina, é justamente a questão do narcotráfico, né? Ele se sujeita para poder se deslocar de onde ele está. Eu coloco assim, não tem selinho, não é só do continente africano, não. É uma interface da migração. E a mulher, quando ela vem nesse contexto, ela vem para o narcotráfico, eu vejo acentuando a questão da prostituição, eu não sei se você faz essa leitura, né, das pessoas que são acolhidas, né, que são justamente traficadas para se prostituir aqui no Brasil, e outras situações.
Olha, eu estou encantada aqui com essa troca que aconteceu aqui entre vocês duas. Isso é maravilhoso, porque às vezes eu fico aqui mediando, né, e não tem essa interação. Então, o que eu vejo também é que esse tema ele tem vários desdobramentos, né, professor? Eu acho que a gente tem aqui, eu acho que criar um novo podcast, viu, para vocês duas tomarem aqui à frente para falar sobre questões de direitos humanos e com o recorte das mulheres e dentro de todo esse contexto que a gente sabe do patriarcado estrutural, do racismo estrutural e tudo que acaba afetando diretamente, né, a questão das mulheres. E foi uma honra enorme ter vocês aqui no Planeta Cívico. A gente agradece muito esse momento, né, precioso, que eu sei do tempo que vocês têm aí no meio do trabalho, para a gente falar sobre paz, justiça, instituições eficazes, né? E eu acho que, assim, para as pessoas seguirem acompanhando, né, e poderem estar próximas do que vocês trazem e do que vocês estão fazendo, eu queria deixar esse espaço aberto para vocês falarem sobre os projetos, propostas e como esses ouvintes, né, e outras pessoas que vierem acessar o nosso podcast possam contribuir e acessar para contribuir com a justiça social. Então, eu trabalho justamente em várias frentes, né? Estou lá na Zumbi, na coordenação do Centro Avançado de Estudos de Pesquisa, né, em Intolerância e Justiça Racial, que vem muito de encontro com a ODS 16. Quando vocês mandaram para nós estarmos aí fazendo uma conversa sobre a ODS, eu falei assim, gente, é muito assunto, é muito trabalho, eu vou ter que focar, né, porque a ODS ela traz justamente a questão da justiça, dessa justiça social, né, a justiça racial, que é o meu foco hoje, a questão das instituições, aí trazendo as discriminações, e no meu foco trazendo a questão do racismo estrutural, institucionalizado, e a questão da paz, né? E eu gostaria só de finalizar trazendo assim, a paz não é simplesmente aquela questão de um momento. Você não ter paz também é uma violência. E essa violência a gente viu retratada aqui nessa conversa que eu e a Karina a gente desenvolveu, né? Em razão de um contexto, claro, trazendo a questão da abordagem feminina, mas é uma violência, e uma violência que é milenar quando se fala justamente de nós mulheres, nós, o universo feminino. Então, é isso que eu gostaria de trazer. Estou aí à disposição, gostaria, sim, de estar participando de outros podcasts, de outras conversas, da visita, né, da coletivo da Karine, o cívico eu conheço, mas obrigado por deixar, né, eu trazer justamente essa questão, né, de um tema tão sensível e tão necessário, de uma pauta que a gente tem que sim trabalhar, que é a questão da humanização, né? Nós é que agradecemos e as portas estão sempre abertas aqui para você, professora Cleide. Karine. Bom, o trabalho que eu faço hoje é um trabalho que é quase que uma política pública, né? Ele visa garantir os direitos das pessoas que passaram pelo sistema prisional e que precisam ter direito a iniciar a sua vida novamente, né, na sociedade. Todos os ouvintes estão aí convidados a vir conhecer o nosso trabalho e contribuir da forma que puderem, inclusive com conhecimento, com oportunidade de geração de renda, com o que puderem, sabe? Acho que o que a gente tem feito hoje é um trabalho que visa também contribuir com a paz social, né? Uma vez que quando você auxilia uma pessoa que saiu do sistema prisional a se reconhecer enquanto pessoa, enquanto cidadão, e que você auxilia ela no seu processo de inclusão e inserção, processo esse que muitas vezes nunca existiu, você está também contribuindo com a diminuição da violência e da reincidência criminal. Então, estejam aí todos convidados a conhecer nossas redes sociais. O Responsa está aí no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, no site também. É só colocar no Google responsa.pro que vocês vão ter acesso às nossas páginas. E, mais uma vez, Planeta Cívico, obrigado. Comunidade Cívica, obrigado. Aninha, beijo grande. Professora Cleide, uma grande satisfação. Espero a visita da senhora. Muito obrigada, Karine. Eu sou Ana Luísa Prudente, este foi o Planeta Cívico, a sua comunidade de empreendedores de impacto cívico socioambiental. Acompanhe a gente nas redes sociais, @CívicoBR.
nossos programas são mensais e vamos nos ver sempre na última sexta-feira do mês. O podcast Planeta Cívico é produzido pela agência Digitale. Acesse digitale.com.br/podcast. Apresentação, Ana Luísa Prudente, direção, Samuel Leite, produção, Tata Finoto, roteiro, Júnior Pomponê, assistência, Renato Taioba, edição, Guilherme Silva. Este é um projeto Digitale Content.